a gente concluiu a reforma Ah, protestante. bom dia, professor. Bom dia, Giovana. Bom dia aqui, João Vitor. Bom dia a todos e todas. Então, a gente concluiu, né, o debate ali sobre a reforma protestante e tal, enfim. E aí, queria que vocês pegassem o livro, né, para a gente debater algumas coisinhas que estão ali na página 667. Peguem aí os livros. Bom dia. Bom dia, Júlia. Bom, então, acho que já todos já devem estar com o livro aí, tá? Página 667. Então, eu vou ler aqui e a gente vai conversar sobre o tema. Então, ó, leia um trecho da entrevista da Monja Cohen a Carolina Frossard, do portal PUC-Rio Digital, sobre o sincretismo religioso no Brasil. Primeira coisa, o que é sincretismo religioso? Alguém sabe essa palavra? Bom dia, professor. Bom dia, William. Alguém sabe o que significa sincretismo religioso? Seria a mesma coisa que intolerância? Não, na verdade é o contrário de tolerância, né? Então, sim, quando a gente fala, e aí cuidado, certo, pessoal? Porque é uma palavra que é muito utilizada quando se fala de religião. Então, sincretismo, a palavra sincretismo significa mistura. Então, por exemplo, nós temos aqui no Brasil um sincretismo linguístico, nós temos uma mistura. Nós temos palavras do português, nós temos palavras de origem africana, nós temos palavras de origem indígena. Então, nós temos um sincretismo linguístico, um sincretismo da nossa língua. Tá? E a mesma coisa acontece com algumas religiões no Brasil. E a gente já discutiu isso aqui algumas vezes, né? E talvez vocês já tenham discutido isso em sociologia, que os negros, muitas vezes, para fugirem da perseguição religiosa, porque eles eram obrigados a se converter ao catolicismo, mas aí, para não deixar de cultuar os seus deuses, o que é que eles faziam? Eles associavam os santos cristãos, católicos, na verdade, né, aos deuses deles. Então, por exemplo, Iemanjá era Nossa Senhora da Conceição, São Jorge era Exu, enfim. Então eles associavam alguns santos para poder cultuar os deuses deles como eles queriam. Né? Então, sincretismo religioso é isso, é essa mistura que existe. Então, sincretismo lembra de mistura, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta é, como avalia a questão da tolerância religiosa no Brasil? E aí ela responde. Avalio que ainda há suficiente conhecimento e diálogo entre as várias religiões, as várias tradições religiosas no Brasil, mas há esboços de propostas bem interessantes. Por exemplo, faz parte da iniciativa das Religiões Unidas, um grupo iniciado na Califórnia e que hoje se espalha por todo o mundo. Procuramos formar círculos de cooperação interreligiosa. É preciso que pelo menos 3 tradições estejam presentes em cada encontro, para que haja diálogo, para que possamos nos conhecer e conhecer tradições espirituais e religiosas do Brasil. Sabemos pouco. Então, tem aí do lado direito, né? Vamos fazer
a leitura aqui da pergunta, a gente vai debater e depois a gente vai refletir aí sobre essas coisas aí que tem do lado. Então, ó, após a leitura do texto e a partir de suas experiências, você concorda com a resposta dele, com a resposta dela? Você acha que ainda não há esse diálogo entre as religiões no Brasil, né? Que existem problemas entre as religiões? Como é que vocês percebem que isso ocorre aqui no Brasil? Miguel disse aqui que sim. E aí? Citem exemplos de como ocorre esse diálogo entre as. A gente tem um exemplo razoável aqui na Paraíba, na verdade. E aí, pessoal? Então, vocês acham que as religiões no Brasil elas dialogam perfeitamente, harmonicamente Então, entre si? Não. Pronto, é isso que eu queria há que você muita respondesse. falta de diálogo entre si, principalmente se a gente pega a religião cristã e a religião espírita, dos espíritas. Uhum. Tem muita gente que acha que só porque a pessoa é espírita, ela não é envolvida com Deus, e acabam criando histórias Uhum. sobre essas pessoas, sendo que não conhecem e nunca dialogaram com a pessoa espírita para ver como é realmente a sua religião, como, se ele é conectado ou não a Deus, se ele não é conectado a Deus. Mas independente de se ele for ou não, a gente deveria pelo menos manter o respeito, né? E isso as pessoas nem mantêm e ficam discriminando. É verdade. É o que Suzana colocou ali, né? Ela colocou, eu acho que ainda existe muita indiferença entre as religiões. Muitas pessoas ainda não respeitam o que o outro acredita. É mais ou menos o que Miguel colocou. E, Porque independente se a pessoa. Porque a pessoa acredita numa coisa, a pessoa acredita em outra. uhum, Mas, por exemplo, a gente tem o nosso Deus. Só que o nosso Deus, para outra pessoa, o que é o nosso Deus, é um Deus para ele é diferente. Então a gente deveria pelo menos manter o respeito em relação a isso, né? É muito amplo esse assunto, eu acho. não, mas então, a ideia é justamente a partir daí a gente debater essas coisas. Eu vou além, né? Eu sigo a linha espírita, sabe? Mas, por exemplo, já fui católico, né? Muito tempo, como eu já disse a vocês, pensei em ser padre e tudo mais, né? Mas, enfim, e eu vou te dizer, viu, Miguel? Os espíritas, eles ainda são socialmente aceitos. Mas não sei se tem alguém aqui que professe alguma religião de matriz africana, candomblé ou umbanda, não sei se eu tenho alguém aqui, mas essas pessoas, elas, de fato, elas sofrem um preconceito muito grande, né? Então, assim, aí, se o diálogo entre católicos, protestantes e espíritas já é difícil, imagina desses grupos com as religiões de matriz africana. Então, há uma marginalização muito grande. Eu trabalho em uma outra escola e tem uma aluna minha lá do primeiro ano que ela é umbandista. E todo mundo trata ela tipo meio estranho assim, por conta da profissão de fé dela, porque ela professa uma fé que socialmente não é bem vista, né? Então, só porque ela dá umbanda, as pessoas meio que ficam meio assim pro lado dela. Então, infelizmente, ainda existe, né, essa falta de diálogo
entre as religiões aqui no Brasil. Então, um país que ele é diverso como o nosso, que teve aí grandes influências africanas, depois, no finalzinho do século XIX, no século XX, dos protestantes, principalmente as igrejas neopentecostais, e é a maior nação espírita do mundo, mas não existe um diálogo tão forte entre elas. Entre entre os cristãos ainda existe um ecumenismo maior. Então, de vez em quando, por exemplo, a gente vê muito, né? Formatura, acho que alguém já foi para a formatura de alguém da família e tem o culto ecumênico. Aí geralmente tem um padre, um pastor e tal. Mas dificilmente você vai ver ali um babalorixá, um ialorixá, um pai de santo. Você não vai ver. Alguém já foi para algum evento desse ecumênico de formatura de alguém? Eu não. Missa, essas coisas. Geralmente eles fazem uma missa e um culto, né? Que é o culto. Então, tipo, e não há, né? Então assim, infelizmente ainda existe isso. E aí, para complementar isso, aí eu vou ler justamente a segunda questão para a gente debater sobre isso. Então, ó, vimos na atividade inicial que em nosso país a religiosidade se expressa em diferentes crenças, né? E aí, tipo, a gente vai debater, né? Não vai precisar de pesquisa. Aí, de acordo com os resultados, né? Elabora-se a pergunta, e aí eu vou perguntar para vocês, né? Como conviver com as diferenças religiosas para que exista tolerância e respeito? E aí, o que é que vocês acham que deve existir para que haja essa tolerância, para que haja esse respeito entre as religiões? Conhecimento. Conscientização por parte da população de que, independente das religiões, deve-se ver a pessoa e não a religião. Uhum. Boa, Ítalo. Tu ia falar, Miguel? Falei conhecimento. Conhecimento da religião, de como a pessoa é. Porque, Uhum. independente se ela vai escolher tal religião, independente de tal religião que ela escolha, ela não vai deixar de ser humana, ela não vai deixar de ser quem ela é também, às vezes. Uhum. E cuidado, pessoal, com esses temas. Vocês sabem que tolerância religiosa já foi tema de redação do Enem, né? E eu tô vendo a maioria aí calado. Tô vendo a maioria. E é um assunto que eu acho que todo mundo já ouviu falar de alguma coisa, de intolerância, enfim. E a gente geralmente, né, escuta, né? E assim, eu vou falar, né, Miguel, que assim, que independente de complementando o que você falou, independente de conhecimento ou não, né? Eu vejo que o problema maior que vem atrelado a isso é a falta de respeito. E aí nisso eu vejo que o brasileiro ele é mestre, infelizmente, em desrespeitar o alheio. Seja em relação à religiosidade, seja em relação à sexualidade, seja em relação a direcionamento político. Então, assim, quantas, para você ver como o brasileiro é intolerante, quem aqui já presenciou, por exemplo, uma briga de trânsito? Eu, Acho que todo mundo se brincar, né? E você vê, mesmo quem está errado quer estar certo, né? E quem está certo quer estar 300 vezes certo, né? Então, assim, o brasileiro, né, ele falta muita empatia, né? O que eu vejo de maioria, na maioria das vezes, é uma falta de empatia. Caramba, né? É, tipo, e o que é empatia? Alguém sabe?
Qual a pergunta, professor? O que é empatia? Se alguém sabe o que é essa palavra empatia. Você se colocar no lugar do outro. Exatamente, Ítalo. É você se colocar no lugar do outro. Então, tipo, eu acho que... E aí eu vejo que todas essas intolerâncias que existem no Brasil, elas vêm muito disso. De não se colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, eu posso ter a divergência política, sei lá, o que for. Mas eu me coloco no lugar do outro. E aí, só um exemplo, né, disso, e aí vou me colocar agora não como Egito professor, como Egito pessoa, né, porque a gente, quando está na sala de aula, a gente tem que discernir um pouco disso, né? Mas, tipo, pessoalmente, aí eu tô trazendo um caso que é pessoal, né, e aí eu estou me colocando como um comportamento de pessoa e não como professor. Eu, particularmente, eu não tenho muita afeição ao atual presidente, né? E eu vi algumas pessoas que têm o mesmo tipo de posicionamento meu, que quando souberam, né, quando saiu o resultado lá, que deu positivo para Covid e tal, não sei o quê, e eu vi muita gente, era bom que morresse, era bom que ficasse muito mal, não sei o quê. E eu discordei. Eu disse, bicho, eu quero que ele perceba que é uma doença que não é fácil, que gera sequelas, que as pessoas têm reações diferentes, que tem pessoas que têm sintomas mais leves, mas tem uma boa parte que tem sintomas muito pesados. E eu só espero que a partir dele ter contraído a doença, que ele tenha mais empatia com as pessoas, né? Então, tipo, apesar da minha discordância política, não é motivo para eu desejar a morte, não é motivo, entendeu? Então, tipo, e aí é onde a gente entra num, na intolerância. E a gente vê isso, às vezes, em torcidas de futebol. Meu irmão, quantos casos a gente já não viu no Brasil de torcida se enfrentar e gente morrer por conta de briga de futebol? Porque o cara torce para um time diferente do meu, eu vou lá e mato o cara. Olha o quão absurdo é isso. Então isso mostra, aí é o seguinte, isso aí é para a gente perceber que isso não é a realidade só do Brasil, né? Que essa intolerância ela existe no mundo inteiro. Por quê? E aí entra no que Miguel falou, a falta de conhecimento, a ignorância. Percebam que, tipo, geralmente a gente teme o que não conhece. É ou não é? A gente tem medo do que a gente não Demais. conhece. Então, tipo, quando a gente não conhece, na verdade, o medo ele é amplificado ao extremo. Porque a maioria das pessoas tem medo de morrer. Porque Não ninguém sabe o que vai morreu e acontecer lá. ressuscitou de Sabe, volta. ninguém tem certeza, né? Quer dizer, a gente que é da doutrina espírita não é que tenha certeza, mas que tipo existem indícios dentro da doutrina espírita que existe algo, existem indícios, mas não tem uma prova concreta, não existe. Então, tipo, por isso que há o temor da gente morrer. Tipo, eu não sei se morreu, ponto, ficou tudo preto, acabou e pronto. Enfim, né? Fecha a conta e passa a régua. Ou se tem um depois, ou se tem um além, né? Então, é algo que é desconhecido para nós. Então, por isso que gera esse medo aí. Então, deixa eu ler ali aquele do lado que tem sobre a intolerância. Então, ó, como a intolerância religiosa tem se manifestado no Brasil? São casos ocorridos nos últimos 15 anos que mostram algumas das faces da intolerância religiosa do Brasil. De acordo com dados da Secretaria de Direitos Humanos, ligada ao Ministério da Justiça, as denúncias de intolerância religiosa aumentam a cada ano. A maior parte das vítimas é praticante de crenças de matriz africana. Então, como eu tinha dito a Miguel, o espírito ele sofre, pouquinho, mas sofre. Mas as religiões de matriz africana, por ser desconhecida a maioria, por ser professada por uma minoria da população, então gera um medo. E ainda vem também
aquela coisa da Igreja Católica, de colocar aquilo como uma coisa demoníaca. Então, tipo, o que é diferente de mim, a Igreja Católica pregava isso ali durante a Idade Média, é coisa do demônio. Por isso que eles perseguiam os judeus tinham que se converter para evitar a perseguição religiosa. Alguns dos judeus que fugiram das perseguições na Espanha e Portugal, que lá eram reinos católicos mais fortes, migraram para a Holanda, que era um país mais liberal, certo? Então, há esse tipo de perseguição, sempre foi. E isso foi respaldado durante muito, muito tempo pela Igreja Católica. Então, normalmente, as religiões de matriz africana são colocadas pelas demais religiões como algo negativo, como algo demoníaco, como algo ruim. Eu acho que talvez ninguém aqui tenha ouvido alguma coisa boa de uma religião de matriz africana. Mas coisa negativa eu garanto que todo mundo já escutou pelo menos mais uma vez. É verdade. A minha avó, por exemplo, ela é muito religiosa, Sim. ao extremo. A primeira coisa que ela diz é coisa do demônio, É não sei o macumba. quê, é macumba. Peraí, viu? E aí a gente percebe como isso é forte, né? O ministro lá, né, da Fundação... Ministro não, né? O diretor da Fundação Palmares, ele falou, né? Macumbeiro não vai ter nenhum centavo. E aí, tipo, a palavra macumbeiro é uma linguagem pejorativa, né, que é o candomblé. Né? Então, o macumba, na verdade, é um ritmo de dança que é utilizado durante alguns rituais do candomblé. Né? Então, tipo, as pessoas muitas vezes não conhecem e aí gera um medo. Por quê? Porque isso era repassado. Né? Quem sofreu também muito com isso, com perseguição, dizendo que era coisa do demônio e tal, não sei o quê, foi a maçonaria. Durante muito tempo, a Igreja Católica perseguiu e as pessoas diziam, é coisa do demônio, faz pacto com o demônio, bababá. Por quê? Porque não se conhece. Né? Apesar de que a maçonaria não é religião. Mas mesmo assim sofri com essas questões. Vejam, eu estava lendo uma reportagem esses dias que lá no Rio de Janeiro tem uns traficantes que são evangélicos, protestantes. E aí eles estavam mandando destruir os terreiros de candomblé dos morros. Tipo, olha a que ponto chegou a perseguição religiosa. Então, e aí, abaixo, né, desse textozinho tem outro que diz assim, o que diz a lei brasileira? A liberdade de crença é inviolável. De acordo com o 5º artigo da Constituição, de acordo com a lei, é assegurado a todos os brasileiros o livre exercício de cultos religiosos e tendo garantida a proteção aos seus locais de culto e às suas liturgias. Então, tipo, o governo brasileiro, ele vai ele que tem que garantir que eu não seja perseguido, que meu templo não seja destruído, seja um terreiro de Umbanda, seja um terreiro do Candomblé, seja a minha igreja católica, seja a minha igreja protestante, que não haja essa perseguição. Então, e muitas vezes, na verdade, os preconceitos ajudam a criar essa intolerância. A gente falou das religiões de matrizes africanas, mas, por exemplo, geralmente como é que os católicos eles veem os pastores protestantes? De logo que todo pastor é o quê? E aí? Essa eu nem sei, porque Não nem eu sabe? nunca ouvi É o que, falar. professor? Geralmente as pessoas falam que os pastores e tal são o quê? Ladrões, né? Que roubam o dinheiro do povo,
que vai usar Sim, dessas novas igrejas e tal. Isso, exatamente, das neopentecostais e tal, né? Então, se associou o pastor ao, entre aspas, ladrão, aquele que se apropria e que como é, vai se beneficiar de pessoas fragilizadas, enfim. Então se colocou durante muito tempo isso aí, né? E que, na verdade, não é bem assim. Nós temos pastores que são ladrões, obviamente, e nós temos os pastores que são pessoas que têm um dom de serem sacerdotes. E é a mesma coisa de quando se critica e diz que na Igreja Católica só tem padre o quê? Estuprador de coroinha. Exatamente. Padre pedófilo, né? Então se fala muito disso, que pega os coroinha, que não sei o quê, bababá. Ou seja, a gente tem intolerância dos dois lados. Óbvio, tipo, aí quando tem como é? A matriz africana é tipo meio que todo mundo vai contra eles. Mas, enfim. Agora o que é interessante é que tipo o sincretismo, essa mistura é bem interessante. Tinha muita gente que se diz católica e faz simpatias. Aí o cara é católico, mas o protestante, mas lá no início do ano tá pulando 7 ondas. Isso são coisas que existem nas religiões de matriz africana. Simpatia, essas coisas, é coisa de matriz africana. Mas, enfim. Então, isso é para a gente perceber o quanto existe ainda intolerância religiosa, né? Que o brasileiro ele tem que evoluir muito ainda socialmente, que ele tem que evoluir muito ainda psicologicamente, que ele tem que conhecer e que principalmente ele tem que aprender a respeitar, né? Então nós temos que aprender a respeitar o que é diferente de nós. E o brasileiro, infelizmente, ele não tem isso. Então o brasileiro ele não respeita. O brasileiro olha muito a vida do outro. Então isso é intensificado, obviamente, aqui, porque o brasileiro tem muito isso de olhar para a vida do outro. Essa questão da intolerância religiosa, professor, eu já vivi na pele, principalmente na minha antiga escola, quando descobriram que eu sou ateu. Tipo, eu vi cada coisa que não desejo pra ninguém, sério. Pô, As pessoas tentavam o tempo todo ficar eu já ensinando em vi. mim. Era tipo um absurdo. Claro que não no nível que as pessoas participam do candomblé sofrem, mas tipo, muito pesado. Eu tive um aluno, Ítalo, de outra escola. Aí depois eu passo para tu, viu, Miguel? Que eu sei que tu ia falar ali. Aí ele também era ateu. Aí os caras diziam, porque Samuel é do demônio, o bicho é filho do capeta, é não sei o quê. Primeira coisa que falam. Aí uma vez eu cheguei na sala e estavam falando isso, né? E eu não sabia que ele era ateu, né? Aí eu disse, mas Samuel, por que estão falando isso? Não, porque eu sou ateu. Olha como o desconhecimento é grande. Meu amigo, se você é ateu, você não acredita nem que existe Deus, nem que existe o demônio. Então, como é que eu vou acreditar e defender algo que eu nem acredito? Ou seja, é o desconhecimento. Quando se faz isso, né, quando eles faziam isso e com você, Ítalo, o objetivo era tentar meio que desmerecer você, colocar você como inferior, porque eu tenho minha crença, eu tenho minha religião, você não tem nenhum, então você está condenado. Sabe o que era que eu fazia? Porque tipo, eu tinha alguns conhecimentos religiosos. A primeira coisa que eu perguntava, eu botava em tese algumas controvérsias da Bíblia. Eles que se diziam religiosos não sabiam nada, basicamente nada. Eles só foram criados assim. Só foram criados, por exemplo, eu sou cristão. Mas não sabiam de nada da Bíblia, por exemplo. Agora imagina quando eu disse a minha avó, né? Que é fanática, que eu era. Até hoje, quando eu cheguei nesse assunto na mesa, ela, então você vai ser, você não tem medo de ser castigado não, e não sei o que, não sei o que. Aí a primeira coisa que eu pergunto é, vó, a senhora vive dizendo que ama Deus, não sei o que, não sei o que.
A senhora não crê nele só porque tem medo de ir pro inferno, não? Porque quer a salvação? Ela diz, eu creio porque eu amo ele. Ela diz, e se na religião não existisse o inferno? A senhora ainda creria? Quando eu perguntei se ela ficou calada assim, mudou logo de assunto. Aham. É a primeira Mas reação, né? é porque, tipo, isso é tradição, né? E aí tradição, ela vai passando, e as pessoas simplesmente, muitas vezes, aceitam. Então, o rompimento de tradição, e aí o que é que acontece? Hoje, nós vivemos um acesso à informação que, tipo, talvez os pais de vocês começaram a ter. Eu acho que pode ser que tenha pai de alguém de vocês aí que seja mais ou menos da minha idade, 37, 40 anos, mais ou menos, que já são pessoas que já pegaram um pouco mais de acesso à informação. Mas seus avós, que aí devem ter na faixa, sei lá, de 60, 70 anos, já eram pessoas que eram educadas daquela maneira mais tradicional, que a fonte de informação era só é, a, a, a televisão ou livros quando se tinha. Então, o acesso era muito restrito. Hoje, Ítalo, tu tá com teu celular na mão, tu pode pesquisar o que tu quiser. Tu tem um mundo de informações na tua mão. Então, isso 50, 40 anos atrás era impensável. Né? Então, assim, óbvio que isso facilita, isso lhe deixa mais questionador, isso lhe dá mais conhecimento para debate. E antigamente não, as pessoas simplesmente acabavam aceitando o que era passado. Fala, Miguel. Tu ia falar? Eu Depois eu ia volto falar para Ítalo. que eu conheci uma pessoa que era ateu Uhum. e ela estudou comigo desde a infância e quando chegou pelo 8º ano, ela era cristã. Ela se tornou ateu e no 9º ano, foi no ano passado, ela sofreu muito por isso. O pior é que tinha 5 engraçadeiras da sala que amava fazer piada em relação a esse tipo de coisa. A sorte é porque ela é uma menina que ela conhecia muito sobre o assunto. Ela já tinha sido cristã e podia fazer questionamentos que nem isso fazia pro pessoal dessas coisas. Só que faziam só por graça e não ligavam, continuavam pegando o pé dela. Todo mundo da sala, e isso é muito chocante, porque como a gente deixa mais explorado, né? E com ela era muito intenso o jeito que tratavam. E se acontecia qualquer coisa ruim, diziam, você deixou de seguir tal religião, você deixou de acreditar em Deus. Você É, está acontecendo tudo isso na sua vida porque você desencaminhou e foi pro lado errado. é, é verdade. Mas, na verdade, foi a escolha dela, né? A Uhum. gente tem o direito, tem a liberdade de escolher qual caminho seguir. Qual o melhor, o mais apropriado pra gente. É E verdade. todo mundo falava para eles, ó, vocês deveriam ter mais empatia por ela. Porque vocês estão falando isso para ela, mas imagina se tivesse sido no vídeo de vocês todo dia, vocês ouvindo isso. A gente falava direto, mas nada funcionava. Pois é. Esse ano eles estão mais diferentes. Eles se tornaram pessoas melhores, mas no passado eles Uhum. eram um saco. E sabe qual é o pior? É porque, assim, tipo, por exemplo, a grande maioria das religiões, elas defendem um processo de evangelização. Né? E o que é evangelizar? É você converter alguém. Tentar trazer a pessoa para sua religião. Então, tipo, Ítalo, ele é ateu. Caramba, eu quero trazer ele para a doutrina espírita. Então, em vez de estar fazendo piada com ele, eu vou ler e vou tentar, né, conversar com ele, argumentar. Quando ele fizer uma pergunta, não, mas isso aqui, você já leu isso? Você já analisou por esse ponto? Né? Eu não vou fazer piada. E aí, tipo, isso mostra o desconhecimento das pessoas, infelizmente. Esse é um grande problema, professor, porque, por exemplo, tem uma amiga minha que até hoje ela tenta me converter. Aí, quando eu faço essas perguntas das passagens bíblicas, de não sei o que, não sei o Uhum. que, ela é muito religiosa e ela não tem o menor conhecimento sobre a própria religião dela. Ah, Aí, quando eu faço essas perguntas sobre um assunto em que ela deveria estar em vantagem, ela não consegue abordá-lo. é verdade. Aí, como é que ela quer tentar me convencer de algo que nem ela conhece? Pois é. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil, ela quer me trazer para algo
que nem ela conhece. Ela está completamente. Ela nem sabe em que ela está envolvida, basicamente. É verdade. Mas, enfim, é só para gente ter essa percepção aí, né, de como é um tema que existe ainda hoje, que já foi, obviamente, mais intenso, e que hoje, graças às comunicações, a tudo que a gente tem, fica mais fácil o combate, mas ainda existe muito violência física, não só psicológica, não só perseguição, mas, enfim, isso aí são coisas que a gente tem que debater. Na próxima semana, aí eu vou responder, a gente vai responder junto, quem quiser tentar responder, a parte aí do praticando desse capítulo, tá bom? Beleza? Porque aí na próxima semana a gente encerra esse assunto que é o segundo bimestre, que acaba justamente no próxima segunda, dia 20, e aí a gente conclui com essas atividades, e quando for já dia 27, a gente já inicia o assunto do terceiro bimestre. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos. Obrigado pela discussão. Infelizmente, a maioria ficou calada. Queria ter ouvido mais, mas faz parte, né? Então, até a próxima semana. Uma ótima semana para todos vocês. Tchau, professor. Até semana que Tchau, vem. até mais.